arruma, né, para começar a gravar. Agora vai começar. Maravilhoso. Bem, gente, super bem-vindos todos. A gente começa nosso terceiro dia do ciclo de palestras O Imaginário das Imagens Técnicas, a Invenção da Paisagem. Só reforçar alguns avisos gerais, né? Hoje é o nosso terceiro dia, amanhã teremos a palestra às 14h aqui pelo Microsoft Teams, com o duo Paisagens Móveis, da Bárbara Lissa e a Maria Vaz. Quem também quiser solicitar um comprovante de participação no evento, fica à vontade. Basta escrever um direct ou no ensaio sobre o absurdo, né, o nosso canal no Instagram, ou por e-mail, que eu já passo o meu e-mail para vocês, com o nome completo, solicitando. A única exigência, a exigência comum é ter 75% de presença, o que no nosso caso são 3 encontros aqui, mas fiquem à vontade para fazer essa solicitação. A gente estava nesse momento que eu adoro no digital, que é esse café aberto a todo mundo. Se fosse ao vivo, presencial, a gente estaria numa antessala com os nossos convidados, não daria para vocês aproveitarem um pouco isso, assim. E acho esse momento muito maravilhoso para as pessoas entenderem como é isso, assim, como é essa loucura de fazer evento mesmo. E maravilhoso, né? Poder conversar, a gente fica isso, falando sobre tudo e sobre nada, um pouquinho antes da palestra, assim. Bem, queria já começar agradecendo a participação. Ícaro Moreno, Gabriela Sá, Grão, super obrigado por terem aceito o convite para a palestra. Foi, assim, essa conjuntura das 4 palestras foi incrível. Eu vejo que Maíra, que é a palestrante de segunda-feira, está por aqui também. O Samuel deve entrar, porque me avisou que está entrando. É muito legal essa troca, foi uma conversa muito boa com todos. E muito obrigado, assim, por terem aceito o convite. Eu não sou muito bom de apresentação formal, eu peço para os convidados mandarem uma mini bio, vou ler uma mini bio aqui. Mini bio é sempre mini, mas já é importante para vocês conhecerem um pouco, e depois já passo a palavra para Gabriela e Ícaro. O Grão é um duo composto pelos artistas plásticos Gabriela Sá e Ícaro Moreno. A parceria nasceu da vontade de combinar pulsões criativas e investigações artísticas com as imagens e sons. Ao perceber diversos pontos de encontro em suas pesquisas individuais, os artistas decidiram juntar esforços em 2015, criando desde então projetos e obras que tocam os temas da memória, da história, do pertencimento e das construções poéticas que exploram as latências e as lacunas imagéticas. Essa é um pouco a mini bio do Grão, e agora uma mini bio de cada um dos artistas. Ícaro Moreno é artista pesquisador, doutorando e mestre em artes pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professor há mais de 10 anos, tendo trabalhado também como fotógrafo, filmmaker, diretor de fotografia, curador e músico. Gabriela Sá é artista pesquisadora, doutoranda e mestra em artes pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atua como curadora, professora, desenhista de discografias e arte educadora em projetos de arte e psicanálise. Eu confesso que já conheci os dois um pouco, assim, claro, o convite foi pensando no trabalho. Me chamou a atenção da mini bio, eu não sabia da ideia da psicanálise, que é uma coisa que eu pesquiso profundamente, assim, então temos mais coisas para conversar depois, assim. Vamos trocando, assim. E, bem, essas mini bios, elas são fundamentais para a gente conhecer um pouco os artistas, conhecer um pouco essa trajetória, mas eu sempre gosto de acrescentar, assim, o processo foi muito tranquilo e esses dois são uns queridos mesmo, assim, eu conheço pouco pessoalmente eles por conta da pandemia, mas foi um prazer poder trazê-los e ouvir. Tenho mostrado o trabalho de vocês, já falei isso em aula, assim, e vai ser muito bom poder compartilhar um pouco mais, ouvir, saber de vocês essas experiências. Fiquem à vontade, por favor, sintam-se em casa mesmo. Obrigado, né? Acho que primeiro agradecer o convite do Dayan. Também do Senac. Do Senac. É sempre isso que a gente estava falando nessa antessala, né? É sempre bom lembrar que tem essa possibilidade dessa conversa
que provavelmente, por termos de agenda, viagens, até mesmo verbas, né, às vezes poderia não acontecer, pelo menos por agora, né? Sim. E a gente também, sempre que vai falar, a gente gosta de lembrar que não só somos um duo de artistas, mas somos um casal, então a gente não está quebrando nenhum protocolo aqui sanitário sem máscara, né? Eu acho que é bom deixar isso claro, porque às vezes as pessoas podem estranhar um pouco a gente na mesma câmera e sem máscara. Tem 2 computadores, mas no mesmo lugar, né? E acho que eu vou começar a compartilhar a tela. Sim, acho que sim. Acredito que, pelo que a gente conversou antes, assim, eu e Gabi, a nossa proposta não é fazer uma apresentação muito longa e tudo mais, a gente queria mais conversar mesmo com vocês. Quer dizer, essa apresentação é mais um convite, né, para conversa. Tentando colocar em tela cheia. Mas lembra que o Dayan comentou? Eu fiz. E não rolou? Calma. Ah, tá. Agora Perfeito. Muito bom. Pois bem, então assim, então a ideia não é fazer uma apresentação, né, longuíssima e tudo mais, até porque nas nossas discussões surgiu essa questão assim, de, em geral, falar sobre o trabalho é um desafio que a gente enfrenta, né, de maneira recorrente, mas não deixa de ser desafio, assim, o tempo inteiro fica sempre complexo, sempre coisas novas vão surgindo, né? E aí a gente também começa a se perguntar sobre, pô, mas o evento tem, né, tais características, ele tem um nome, né? Tem a curadoria aí do Dayan que vai falar um pouco sobre essa ideia de invenção de paisagem, o que a gente pode trazer, como podemos contribuir, né, a partir disso, sabendo que o convite também veio a partir daquilo que o livro permite também, né, no modo como ele chega, né, Sim. nas pessoas antes da gente, né, ou a despeito de onde estejamos, o livro chega. Então, assim, a gente pensando um pouco nesse conjunto de coisas, né, nós de algum modo inventamos o Arquivar o Invisível e o Inventar o Futuro, mas primeiro passando um pouco por características que têm essa conexão com a ideia de paisagem, né? Sim. Que estão no nosso trabalho, e que o Dayan leu de uma maneira assim incrível, né? Incrível e inesperada, eu até diria também, mas assim e que fez com que a gente pensasse quais são as características, vai lá, paisagísticas, né, de algum modo, assim, dentro do nosso corpo de trabalho. E aí vieram algumas ideias, a gente vai passar rapidamente por elas, né, e depois a gente vai voltar para o livro. Quer dizer, estou tentando dar uma resumida meio estranha, mas uma resumida na apresentação, que seria a gente passa ali só dar uma pincelada nessa ideia de como poderiam se conectar os nossos trabalhos com algum certo termo de paisagem e depois a gente volta para o livro e como é que ele pode se conectar com isso, né? E o que quer dizer isso que a gente também colocou como título e tal. Eu acho que é interessante, né? A gente, pensando aí que é uma turma que está pensando em imagem, produtores de imagens também, né? Não só pensadores da imagem, esses dispositivos, digamos, de falas de artista, né, palestra, leitura de portfólio, são sempre bons para a gente repensar o próprio trabalho, né? Porque enquanto artistas pesquisadores, a gente tem, claro, um gosto pelo pensamento teórico, né, pela investigação, os dois agora, inclusive, no doutorado, então, assim, para uma investigação até mesmo acadêmica, mas não só, e pela questão prática, né, plástica dessa imagem, dessa criação. E aí, eu não sei vocês, assim, inclusive eu queria falar duas coisas, que a gente já começou a falar e a gente esqueceu. Uma quem puder, gente, abre a câmera. É tão ruim falar olhando para si Vocês mesmo. têm 2 palestrantes carentes a hoje, gente é bem carente, sabe?
Tá difícil. Se for possível, claro, né, gente? Assim, Não, a gente sabe que em alguns momentos não é possível, né? Tem, sei lá, claro. o gato passando na frente da câmera, a criança berrando. Câmeras com problemas. Câmeras com problemas. Ou simplesmente você nem lavou o rosto ainda, porque você acabou de acordar. Ou o sinal tá fraco, então a câmera atrapalha. Mas assim, enquanto pessoas muito visuais, a gente gosta de ver os rostinhos, né? Porque senão aparece isso, assim. Eu não sei se vocês têm reparado, né? Afinal, temos aí já 2 anos de pandemia, praticamente. Mas tem uma certa fixação de olhar para si mesmo, né? Quando a gente está numa tela. Então, assim, uma a gente acaba chata, né? meio que numa coisa meio de um jogo de espelho bem esquisito, assim. Uhum. Então, quem puder, a gente agradece muito deixar o rostinho aparecendo para a gente poder ter um pouquinho de troca, até porque isso, né? No ambiente virtual, a coisa dos microfones abertos acaba atrapalhando, né? Então, só de ver uma cabecinha balançando e tal, a gente já tem uma noção. Você tá achando que eles vão balançar assim, mas eles podem balançar assim. A gente já pode ter uma noção de que tá rolando ou não, né? A nossa fala, de que a gente tá viajando a baratinha e tal. Então, essa era a primeira coisa. A segunda coisa, obviamente, eu me estendi, né? Se esqueci qual era a segunda. Daqui a pouco a gente volta. Então, assim, pensando nessas questões, a gente trouxe, acho que os próximos slides têm a ver com isso, sim, né? Lembrei. Não, então vai. Então, essa questão de pensar o próprio trabalho, né? E é isso que eu tô falando da gente estar aqui num processo de uma fala de artista, né? De uma certa palestra, não significa também que a gente está aqui propondo uma leitura muito fechada do nosso próprio trabalho, né? Então, vocês vão ver que a gente trouxe muito en passant 2 trabalhos que se conectam com essa ideia de uma invenção de uma paisagem, que a gente ficou muito instigado pelo título que o Dayan escolheu para o evento, e que a gente, isso também até surge como forma de instigar mesmo o próprio pensamento, né? Que a gente talvez não tivesse pensado a partir daí anteriormente. Sim. Mas agora a gente já começa a pensar que é uma leitura possível, assim. Sim. E aí, obviamente, né, querendo trazer o livro, trazer o trabalho do livro, mas não se atendo só a ele e não, sei lá, não ficando uma coisa meio chata, né? A gente tem essa preocupação, vocês que somos carentes e neurados, né? Então, assim, a gente trouxe essas 2 imagens até para começar uma conversa e a gente gostaria muito de entender isso como uma conversa. Então, a qualquer momento, a gente pede que mande mensagem no chat, ou então até mesmo abra o microfone, se tiver alguma dúvida, se quiser fazer uma pontuação, porque, né, eu acho que isso só enriquece mesmo. Sim. O processo, problema, né, de estar aqui compartilhando com vocês. Sim. Em relação a uma ideia de paisagem, o primeiro trabalho que a gente traz, realmente com uma pincelada, e valeria a pena dar um pulo no site, né? Esse primeiro trabalho que, na verdade, se desdobra em várias mídias, em vários suportes, em várias técnicas, que é como mapear as margens do corpo, né? Que aqui, nesse caso, nesse slide, está apresentado sob a forma de um díptico em vídeo, né? São frames de vídeo aqui. É um trabalho que lida com essa ideia de um desenho da paisagem, mas a gente está, na verdade, explorando. Na verdade, tem a ver um pouco com o início da nossa relação, né? O trabalho está muito conectado com isso. E a gente começa a trabalhar em diversos modos, né? Eu lembro aqui, por exemplo, da produção de algumas monotipias corporais, né? Em que a gente, pelado, né? A gente passava tinta no corpo, se abraçava e deitava, né? Por sobre os papéis de gravura para poder produzir alguns mapas, né? E criar alguns territórios em que algumas fronteiras elas de vez em quando se manchavam porque as tintas se misturavam, de vez em quando, mesmo abraçados muito apertadinho, havia alguns vãos, algumas lacunas, né? Aqui a gente já está trabalhando com o desenho do corpo a partir do trabalho da câmera também, um pouco a câmera acompanhando o desenho do lápis, né?
Uma tentativa de dar contorno, talvez, sim, né, a esse corpo. E é um trabalho que também envolve música, né? Envolve criação de trilha sonora, essas coisas todas. Então é um trabalho em que a gente está, de alguma maneira, cartografando, não sei, né? Acho que talvez tenha a ver um pouco com uma isso. Cartografia, né? Talvez de uma paisagem afetiva até, né? E uma paisagem afetiva e afetuosa, que seria o corpo, né? Uhum. Vocês vão ver também que a gente, em algum momento, vai olhar um para o outro e conversar aqui. Está descobrindo, né? O que a gente queria falar. O que é essa fala. Esse seria o primeiro trabalho que a gente acha que se conecta um pouco com essa ideia, né? De uma invenção da paisagem. De uma invenção da paisagem, eu acho. O outro que a gente trouxe aqui também num fragmento de vídeo, aqui também um frame de vídeo. A gente optou por não trazer tanto, assim, a gente gosta muito do formato filmográfico, videográfico e, quer dizer, nosso background fotográfico, videográfico é mais forte do que em outras técnicas, então isso naturalmente surge, mas também a ideia de performar para a câmera, né? Acho que tem um pouco isso. Então tem alguns vídeos, mas a gente acabou não querendo trazer vídeo porque pode, né, ficar atravancando a recepção aí. Então aqui um frame também de vídeo do que a gente chama de pedras-palavras, né? Com hífen, né? Pedras-palavras, né? Quer falar um pouco dele? Pode ser. Esse trabalho foi talvez uma performance, né? Uma vídeo performance que a gente fez durante uma residência em Ouro Preto, na estação de trem que tem lá, e, né, vivenciando esse espaço dessa cidade, dessa estação, né, que foi o foco maior da residência, a gente começou a perceber que esses ladrilhos que compunham o chão da passarela, onde no qual você espera o trem, inclusive é um trem que quase vai de lugar nenhum para lugar nenhum de novo, né? Do nada para lugar nenhum. É um trem quase decorativo hoje em dia, né? Assim, tinha, claro, um uso anteriormente, mas agora é uma coisa mais turística, né? A gente percebeu que alguns desses ladrilhos estavam soltos, né? São feitos até mesmo de dormente das ferrovias, como é que chama isso? Dos trilhos mesmo, né? São os dormentes dos trilhos que eles reaproveitaram para fazer uma plataforma. Essa plataforma. E muito tomados ali por um trabalho que a gente estava desenvolvendo na época que chamava Formas de Voltar para Casa, que ele ainda se chama, né, na verdade. Que era inspirado no livro, né? No livro do Alejandro Zambra. A gente começou a pensar essa passarela, né, esse chão dessa estação como esse lugar de espera, de suspensão, e a nossa ação se consistia, né, assim, de escrever atrás desses ladrilhos, né? A gente colocou a câmera e a gente escrevia algumas frases desse texto do Zambra atrás desses ladrilhos, colocava de volta e sinalizava com uma pedra. Essa bolsa preta contém algumas pedras. Essas pedras vão retornar no Arqueologias do Imaginário, né? No livro que é, de algum modo, o mote maior assim, do nosso encontro hoje. Mas aqui é interessante também, eu lembro que a gente estava lendo alguma coisa da professora Alice Serra, né, da Escola de Filosofia aqui da UFMG, uma derridiana, assim, da mais alta estirpe, e a Alice comentava que o Derrida pequeno, né, no início da desconstrução, né, quando ele estava ali, ele parece que havia uma construção na casa dele, né, e o pedreiro estava colocando os ladrilhos, né, e que a desconstrução do Derrida ela se inicia no momento em que ele vê um ladrilho virado. O cara coloca um ladrilho invertido e que ele fica por horas observando aquele ladrilho invertido. Então acho que isso também acabou ficando impregnado assim na nossa imaginação, né? Acho que eu lembro disso assim no processo de criação desse trabalho, né? Então a gente eu lembro também que, bem, essa coisa da música, né? Eu lembro também de ter pisado e ter pensado que eles faziam uns sons interessantes, assim, né? Acho que foi o som também que trouxe, né? Foi. Olha, que coisa interessante, a gente está pisando
e fazendo uma percussão, bem com som de ferro, né? E aí a gente viu que dava para virar os ladrilhos e tal. Então a gente decidiu retirar trechos do Forma de Voltar para Casa e inserir na parte de baixo, né? Dos ladrilhos. Isso aconteceu, se alguém quiser ver o vídeo todo, né? É um grande plano sequência, né? A gente escolheu o fim da tarde, então o fim do vídeo já está quase escuro, assim. Quase não dá para ver direito, né? Ficou bem interessante. Então é um trabalho que a gente gosta pra caramba, assim, né? E tem muito a ver com o que a gente está conversando hoje também, sobre essa ideia, né? De arquivar invisibilidades, de propor maneiras de propor maneiras de organizar novamente ou reorganizar as visibilidades. Assim, acho que é uma coisa que a gente vai querer conversar um pouco a partir da constituição do livro, mas que está em vários trabalhos, né? Eu fico imaginando, a Gabi tem uma pesquisa muito forte em arquivo, né? Em arquivo nas artes. Eu tenho interesse, quer dizer, a dissertação dela foi sobre um arquivo, né? Um arquivo especificamente do pai dela que faleceu. Minha pesquisa do mestrado tem a ver com imagens que estão inscritas, mas não podem ser vistas, né? Que as imagens latentes da fotografia de base química. Quer dizer, essa ideia de abordar uma coisa que não pode ser vista, né? Que tem um aparato encobridor, né? Que me interessava. Então, a gente, de alguma maneira, foi dando um jeito de juntar as duas propostas norteadoras nossas, assim, né? Isso aparece muito no livro, vocês vão ver, assim, aparecem várias propostas que vão desembocar no livro, que eu acho que é um pouco isso também. O livro, ele não é um livro do tipo, a gente fez... Isso é interessante também, né? Tem muita gente que faz a obra o livro, né? Assim, meu objetivo é finalizar um livro. Esse trabalho, esse trabalho ele se constitui da sua melhor maneira como livro, né? E não, assim, o Arqueologias do Imaginário não é isso, assim, a gente teve um esforço grande de editar, né? A gente tem certa experiência em edição também, professor há muito tempo também, a gente acaba tendo que editar muito trabalho de aluno e tudo mais. Então, assim, eu acho que o livro tem uma edição interessante, né? A gente poderia até discutir isso, se fosse o caso, mas ele é, na verdade, uma amálgama de várias experiências que, ao longo de alguns anos, a gente né, foi juntando, né? E decidiu colocar ali. Então, eu estou falando muito, quer pegar? Não, eu estou pensando assim, é bom frisar, né? E aí é até um ponto de discussão possível que a gente pode conversar aqui, que a gente também está aqui apresentando 2 trabalhos um pouco antes de chegar na questão do livro em si, e do projeto que deu origem ao livro, né? Também das obras que estão no livro. Que talvez a gente poderia se aproximar de um conceito expandido de paisagem, né? Quando a gente está falando ali desses outros trabalhos, ou até mesmo do próprio Arqueologias do Imaginário, né? Uhum. Fica aí uma possibilidade de discussão. A gente né? Não tem nenhum conceito aqui, gente. É tudo abrindo questões e daqui a pouco a gente conversa. Mas pensando no Arqueologias em si, ele parte dessa... Em 2016, né, contando um pouco a história, assim, em 2016 a gente foi fazer uma residência em Pedra Azul. Que por um acaso é minha cidade natal. Que é a cidade natal do Ícaro, e tava, né, na época tinha uma residência que chamava Área Criativa, que era organizada pelo Bruno Vilela. Que é um dos curadores do FIF, do Festival Internacional de Fotografia de Belo Horizonte. E a gente se inscreveu, né, entrou em contato com ele, falou que tinha muito interesse em desenvolver um projeto lá em Pedra Azul. E rolou, né? Então a gente ficou ali um mês desenvolvendo esse projeto, mas que ele parte, então, assim, de uma vontade de trabalhar a questão do imaginário do cidadão pedrazulense, né? Assim, Pedra Azul tem o nome de Pedra Azul pelas águas marinhas que eram encontradas na região, e tem a gente fazendo entrevistas, né, indo em arquivos, pesquisando, a gente viu que tinha ali uma lacuna, né, nessa história, nesse imaginário, que
que é muito, muito profunda, de certa forma, em relação a entender por que Pedra Azul foi chamada de Pedra Azul. Uhum. E aí, entendendo a possibilidade dessa lacuna, né, assim, dessa talvez ausência de um arquivo, Uhum. e ao mesmo tempo de uma ausência de uma memória, né, quando a gente vai pensar na memória de quem ainda está ali, né, a gente escutou histórias diversas, né, Pedra Azul é formada por quatro, né, digamos, quatro formações rochosas muito grandes grandes, formações, né, Uhum. Inclusive aqui à esquerda vocês conseguem ver uma delas, Uhum. essas fotos antigas de um arquivo, e essas quatro formações era o que alguns cidadãos acreditavam que era o motivo de Pedra Azul se chamar Pedra Azul, apesar delas não serem azuis. Apesar das né? pedras não serem azuis. Mas na realidade Pedra Azul foi chamada de Pedra Azul quando ela, antes ela era chamada de Fortaleza de Minas, e aí antes de ser elevada a município, e aí quando ela foi elevada a município, não poderia se chamar mais Fortaleza, porque já existia Fortaleza. E na época não poderia ter, eles estavam tentando ainda, né, com que nenhuma cidade do Brasil tivesse o mesmo nome. E aí, por volta desse mesmo momento, né, de troca de nome, uma água marinha, né, que é essa pedra... Uma grande jazida, na verdade. É uma jazida, mas uma grande água marinha também, ao mesmo tempo, né? Sim, foi encontrada, né, e aí, na realidade, foi o que deu o nome à Pedra Azul. A água marinha é uma pedra semi-preciosa que tem essa coloração azulada. E aí a gente começou... Bem turquesa, né? A gente começou a ficar muito interessado, né, em relação a essa água marinha, a gente percebendo que muitos dos moradores nunca tinham visto uma sequer, alguns, inclusive, nunca tinham nem escutado falar sobre águas marinhas, e a gente começou a fazer não só esse movimento de uma investigação arquivística, né, no arquivo da própria cidade, no arquivo mineiro, mas também uma investigação na paisagem. Então, a gente foi visitar, fazer expedições, que a gente gosta muito, né, enquanto... Acho que a gente tem uma predileção por nomes que beiram o científico também, sem necessariamente estar realizando ações científicas, né? Então, a gente foi realizar expedições nessas quatro formações rochosas que eu já comentei, né? Investigando mesmo essa paisagem, investigando o que ali estava povoando esse imaginário e o que, de forma imagética, a gente poderia inventar, né? E poderia criar a partir do que já estava dado na realidade, né? Sim. E quer que eu continue? Tá ótimo, né? Vai lá. E aí, a gente muito, muito tocado por essa questão das águas marinhas, e aí tem uma coisa assim... porque aqui, assim, eu faço um parêntese, que é bom que você está apresentando bem, mas eu fico o cara do parêntese aqui, né? Porque é de se imaginar que houvesse muita possibilidade, né? Tipo, a água marinha... na verdade, a gente achou uma lacuna uma lacuna no imaginário, não sei, mas assim... as águas marinhas não estavam no imaginário, apesar do nome. Acho que é um pouco isso. Assim, apesar do nome, elas não povoam, né? A gente poderia ter falado de várias coisas. Por exemplo, eu sei que vocês não conhecem o bicho da carneira, por exemplo. O bicho da carneira é um ser mitológico, sei lá, né, folclórico específico, né, da região. E eu diria mais até da região da cidade de Pedra Azul, né? Então, assim, a gente poderia ter ido por vários caminhos, né? Inclusive, eu tendo vindo de lá, a gente poderia ter aproveitado vários desses, mas eu acho que o início da investigação foi aberto e depois a gente já foi afunilando para essa possibilidade de trabalhar com as águas marinhas, mas também com essa ideia do nome. Então, nos interessava aqui o batismo, né? A ideia de origem, a ideia de gênese, por isso arqueologias também, né? Acho que essa ideia também de que, assim, olha, quando é que mesmo, então, começa? Qual é o ponto original, apesar da gente
falei do Derrida aqui, né? Então, assim, a origem para a gente está perdida, né? Então, ela não cessa de oscilar de lugares, assim, ela não cessa de ser revista. Então, assim, uma das brincadeiras era essa, assim, arqueologias, no plural, né? Como essa possibilidade de um arquê, né, que oscila. Então, assim, será que o início, então, de Pedra Azul não seria o início geológico das próprias águas marinhas? Sei lá, estou só brincando aqui com as possibilidades, né? Mas, assim, quando é que começa uma coisa, né? Então, acho que um pouco essa é a ideia por trás do nome também, né? Claro que esperamos nós que ela tenha vários desdobramentos. O nome, acredito eu, que um bom nome também leva para vários lugares, né? Não é o que o autor quis dizer, mas o que vocês podem tirar das palavras, né? Mas, assim, só um parêntese que é isso, assim, a gente poderia ter ido por outros caminhos, mas esse foi nos seduzindo e cativando ao longo do tempo, assim. Então, ao passo em que a gente visitava as grandes formações rochosas, né, a Pedra da Rocinha, a Pedra da Conceição, as outras, a gente foi consolidando um pouco essa ideia dentro da própria residência, né? Dentro da própria residência isso foi se descobrindo para a gente, foi se revelando, assim, né? É importante também frisar, eu acho, que quando você fala sobre a questão da origem perdida, né, não só é uma origem do próprio nome da cidade, né, que aqui eu estou contando uma narrativa em relação às investigações que a gente fez, mas também uma origem da ideia do próprio projeto, né, assim, que começa ali naquela residência, mas não se resume a ela, né? Assim, teve esse um mês de vivência intensa, né? De ações que a gente estava propondo ali, mas é isso. Como o Ícaro é da cidade, já tem uma origem anterior e já tem uma origem que se expande quando a gente pensa que a gente continuou retornando, né? Então vocês vão ver que... quer dizer, é um trabalho que começa em 2016, mas que a gente só publica em 2021. Em 2021, e com outras obras aí no meio desse caminho. Em 2017 tem uma obra, em 2018 tem um balaio de gatos, na verdade. Então, assim, tem essa questão também, né? E eu acho legal também contar um pouco, né, que não só tem um interesse por essa paisagem, que seria um interesse afetivo, né, já que Ícaro nasceu na região, nasceu na cidade, né, conviveu ali, infância, né, a família ainda mora lá, então retorna lá pelo menos uma vez por ano, tirando agora com a pandemia, que está um pouco mais complexo, né? Mas tem um interesse também, quase de um olhar, que a gente até brinca, né, de um estrangeiro, que seria eu, no caso, né, essa outra faceta do duo, né, que fica muito fascinada, né, e eu também contando um pouco para mim, né, como foi, muito fascinada por essas formações geológicas, né, já muito, já gostando muito dessa possibilidade de uma investigação geográfica, de uma investigação histórica, igual o Ícaro comentou dos arquivos, mas também muito tocada pelas formações geológicas, porque meu pai era geólogo. Então já tem ali algo da minha infância, do meu imaginário, que é permeado por pedras, né? E aí a gente encontra em Pedra Azul esse rasgo, né, na história, e esse rasgo temporal, de certa forma, quando a gente vai os dois juntos. Inclusive foi super interessante, né? Porque foi a minha primeira vez indo para Pedra Azul também. Era estrangeiro mesmo, era completamente estrangeiro, né? Então, assim, eu até brinco, né, assim, que a gente fala que eu sou a louca dos arquivos, mas eu fui total a louca das pedras, né? Eu queria subir em todas e parecendo uma turista mesmo, né, querendo vivenciar esse espaço, né, da cidade. E nisso a gente, como a gente comentou, né, visitou arquivos, conversou com moradores, né, a gente inclusive encontrou um depósito, que tá esse da imagem, que era chamavam bazar. Era uma espécie... Não, é um depósito mesmo, né, assim, era meio que um mercado, meio que um lugar, assim, de trocas comerciais, né, e lá, que estava abandonado, já tinha um tempo, então a gente encontrou muita coisa lá dentro, assim, muitos arquivos, muitos livros de registro. E a gente chega, né, entendendo toda essa investigação, tentando andar um pouquinho. Aí a gente acumula um monte de coisa. A verdade é essa, assim, a gente chega num ponto em que não existia uma ideia de livro, né? Existia um processo de investigação
que é iniciado por causa de uma residência, um processo de investigações que, como a Gabi falou muito bem, poderia ter começado em qualquer outro momento, mas que a residência dá um empurrão e que faz com que, no afã de produzir coisa, porque né, eu lembro que eu fiquei muito estressado, né, eu queria produzir demais, assim, acho que ficou com uma coisa represada, né, de querer produzir muita coisa, e eu lembro que um mês que eu estressei ela muito, assim, e eu fiquei fritando ela pra caramba. E a gente acabou acumulando coisa demais, assim, e talvez por isso tenha virado um livro até, porque a gente teve que editar esse material. Assim, gente, não dá para ser só um trabalho. Vamos fazer um ensaio fotográfico sobre isso? Era insuficiente. Várias coisas eram insuficientes para a voracidade. Então foi realmente uma coisa interessante nesse sentido. E aí, em algum momento, que é bem anterior à publicação do livro, porque, no fim das contas, o livro ele é publicado e editado, edição de autor, mas financiado pela Lei Aldir Blanc no ano passado, né? Apesar de que a gente já tinha, na realidade... É isso que eu ia dizer, tipo assim, ele não tinha sido publicado, assim... A gente tinha uma edição de autor, tinha uma edição, né? única, sem... A gente tem, né? Sem mas, cópias, enfim. ainda tem. E a gente transpôs essa edição de autor, que é de 2018, Uhum. para essa edição que passou pela gráfica, que teve esse auxílio da Lei Aldir Blanc, que a gente dedicou uma tiragem para doação, principalmente para as escolas, né, Secretaria de Cultura, essas coisas da região de Pedra Azul e de Pedra Azul. Também algumas escolas, né, algumas bibliotecas locais de Minas, assim, não só de Belo Horizonte, também foi uma das coisas que a gente se preocupou, mas que teve esse processo, né, de transpor algo completamente artesanal. Sim. Que a gente fez, né? Capa feita em cianotipia, com, né? Tudo costurado à mão. Tudo feito intervenções mesmo. Aqui, inclusive, vocês vão ter que me perdoar quem tiver visto o livro ao vivo, mas a gente tentou replicar uma das intervenções que a gente faz à mão no livro, apesar dele ser rodado em offset, a gente, em cada livro, faz intervenções à mão. E tentei fazer isso com o trackpad do computador, e ficou horrível, mas enfim. Para lembrar o que a gente faz lá. Sim, mas enfim, na verdade a gente deu um pulo, né? A gente estava começando a explicar a edição do livro. Assim, não, então tudo bem, não foi um pulo tão grande. Não, né? foi não. Pensando assim, que esse material complexo, denso que a gente juntou, né? Hoje, quando a gente olha para o tanto de coisa que a gente tem, tanta coisa ficou de fora, a gente pensa que até é possível pensar um Arqueologias 2 e continuar essa investigação. Uhum. Mas essa edição que está ali dentro desse pequeno, quase um caderno de campo, né? Que a gente gosta de pensar assim, parte de uma tentativa de contar essa história do descobrimento da primeira pedrinha, né? Da primeira água marinha. É mais um elemento que a gente tenta, fazendo um movimento do seu mouse ali, né? Um círculo. É um pouco um movimento que a gente contorna também, né? Sim. Que assim, como teria se dado essa história, né? Essa história da primeira pedra. Qual é a primeira pedra mesmo, assim, né? Uhum. Essa ideia de novo de uma origem. Sim, né? E lembrando que tem... como dizem as más línguas, né, que tem uma história, né, de onde foi encontrada, em qual situação, e a gente, obviamente, brinca e cria a partir de um jogo entre ficção e realidade, mas que tem uma coisa que é muito marcante em termos geopolíticos e socioeconômicos, né, que essa jazida, que inclusive deu nome à cidade, ela foi completamente extraída, né? E essa riqueza não ficou. Lembrando ali que Pedra Azul é uma cidade no norte de Minas, no Vale de Jequitinhonha, né? Uma das regiões mais pobres que tem. E aí... Então tem aí também uma questão de uma riqueza, né, que se invisibiliza, né, que fica invisível, que não tem essa visualidade, não só no imaginário, mas, né, igual a gente comentou, das pessoas nunca mais não, né, algumas nem nunca viram uma água marinha, Sim. Mas também de um vazio econômico mesmo, né, assim, a gente gosta de contar que... E aí, quando eu falo gosto de contar, não é que eu estou inventando, não, tá, gente? É porque a gente acha interessante. Pode ser. Pode ser uma invenção, né? Mas a partir do momento que eu estou falando que eu estou contando, não é invenção. Ou é. Não sei. Que
a maior água marinha já retirada do solo brasileiro foi doada para um museu do Smithsonian, nos Estados Unidos. E uma das águas marinhas, na verdade um pouco mais de uma até, né? Mais de um conjunto assim, de águas marinhas que foi descoberto ali, em Pedra Azul, que tinha... E aí tem toda uma explicação geológica, né? Assim, e quem é Ourives entende, e aí eu não vou me arriscar a tentar explicar isso, mas assim, que tem uma composição mais pura, e aí ela tem uma limpeza, e é muito cristalina, e por isso é muito mais valorizada, né? Foi feito um conjunto de colar e coroa para a rainha da Inglaterra. Então, assim, enquanto poderia estar, de alguma forma, revertendo uma riqueza que estava sendo extraída dessa paisagem, né? Essa riqueza foi se tornando invisível, né? E não deixando esse lastro para a comunidade, né? Legal. E, bom, isso é um breve parênteses, mas, na verdade, voltando a essa questão, então a gente começou a ficar muito interessado por, no livro, especificamente, trazer esse questionamento ou essa forma de contar essa história, talvez, que passa por aquilo que o Ícaro estava falando, né? Por arquivar algo que não está mais ali, né? Por procedimentos, talvez, próximos a um arquivamento, né? Sim. E que também acabam por inventar um futuro, assim, né? Para essa história, um futuro para esse material visível. Sim. E que fica muito mais, talvez, óbvio quando a gente chega nas outras obras que estão no livro, mas não necessariamente foram pensadas para ele, né? Sim. A gente já vai começar a chegar nisso? Acho que sim, né? Acho que sim. Passa lá pra gente ver. A gente não decora, né, o slide. Então. Não tem como ver antes, né? Em certa altura, pensando nisso que a Gabi falou, sobre, né, que é essa ideia, né, de arquivar para o futuro, porque no fim das contas é isso, né, arquiva-se para o futuro. A gente, em geral, lida com a ideia de arquivo como se ele fosse uma coisa passadista, né, mas na verdade ela é uma coisa futurista, né? E aí, pensando um pouco na ideia de arquivar como também uma maneira de reordenar as visibilidades, de ordenar as legibilidades, de ordenar as virtualidades, etc., né? A gente quis lidar com essa ausência mineral, né? Percebendo em certas presenças minerais invisibilizadas, né? A possibilidade de ressimbolização de uma paisagem pedrazulense, vamos falar assim, né? No meio da pesquisa voraz e maluca e chata que eu estava tendo, eu lembro de ter me deparado com isso e mostrei para a Gabi, assim, e a gente começou a pirar, que é o fato de que a água marinha, né, a cor azul esverdeada da água marinha, ela estava relacionada à presença de certos íons de ferro, né, ferro 2 e ferro 3, e que fotógrafos que somos, blá, 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 isso tinha alguma semelhança, sabe aquela coisa de conexão da imaginação, né? Tinha alguma semelhança com a ideia do trabalho do ferro nas cianotipias, né? Que é uma das siderotipias do século XIX. Gente, olha que coisa interessante. Os azuis das águas marinhas, os azuis das cianotipias, conectados pelo elemento ferro, que a gente não sabia, né? Porque vocês sabem, assim, na verdade a água marinha é um berilo, que poderia ter se tornado, por exemplo, uma esmeralda, outras coisas, mas ela se torna água marinha por causa da incrustação desses íons de ferro. Então a gente achou que, por conveniência, apesar da possibilidade de a gente parecer um pouco óbvio usando em Pedra Azul cianotipias, né? A gente achou que era incontornável trabalhar com ela quando isso se deparou, né? Quando isso bateu na nossa frente. Então a gente começa, em algum momento, a experimentar com o processo, né? Esse processo de fotografia artesanal, alternativa ou histórica, dependendo de quem fala, né? Mas, enfim, esse processo fotográfico baseado em sais de ferro. E vamos começando a cenotipar um monte de coisa. A gente fez um mapa à mão de Pedra Azul e de novo, um mapa, né? Também é uma coisa que nos atrai muito, assim, e fizemos cenotipia disso. Essa aqui é uma das que a gente mais gosta, que são, na verdade, 3 águas marinhas projetando sua luz
por sobre o papel emocionado da cenotipia, né? Essa trinca aí de águas marinhas produzindo suas sombras, barra suas luzes, né? E aí a gente viu que investigando fotograficamente, de certa forma, né, usando a cenotipia nesse uso mais comum, né? Aí é um fotograma, né? A gente fez esse mapa. E aí também a gente brincou com um fotograma usando pedras para sinalizar essas formações rochosas. Sim. E também tem essa questão dos blueprints, né? Que é um dos usos. Saiu um monte de coisa também, que a gente descartou um monte, né? A gente chegou naquilo que a gente entendeu que era uma transformação, né? Que a gente poderia chamar de um primeiro resultado, que assim, isso que o livro ainda não estava em jogo, né? Sim, isso foi em 2017, né? Isso. Que é essa obra que a gente chama de Pedras Náufragas, que são fragmentos de rocha, né, granítica. Lembra daquelas grandes formações rochosas que a gente visitava? No pé delas, soltas, né, ao longo dessas formações, você pode catar. A gente tem caixas dessas pedrinhas que vão ficando no chão, soltas. Elas vão se desprendendo da grande formação. E elas não têm valor algum. Eu falei das presenças minerais invisibilizadas, são exatamente essas. Essas que a gente visita em Pedra Azul e chuta, né? E tá andando ali, de repente tropeça numa, né? No caminho tem uma pedra, mas era uma pedra que era uma pedra um pouco invisibilizada ali nesse caso, e aí a gente começa a querer investigar isso, assim, trabalhar com essas pedras que não têm valor, que não são valorizadas por ninguém, e conectar isso com a fotossensibilidade, né, e o azulamento da cenotipia, né? Então isso é um primeiro resultado que começa a surgir. Aqui a gente começa a fazer também um inventário, uma espécie de inventário, como se a gente estivesse tratando elas também como pedras preciosas, né? Sim, de uma forma mais científica, pseudocientífica, né? Isoladas, catalogação, no fundo branco, né? essa coisa toda. De uma coisa coletada, né? E aí a gente... E assim, a gente ficou, primeiro, muito bem impressionado com a capacidade da cenotipia de fazer um negócio tão bonito assim, né? Aqui, por exemplo, essa diferença, né, da pedra original, de uma pedra parecida com a outra, né? Que a gente cenotipou não, né? A da esquerda seriam as pedras que passaram pelo processo de emulsão, né? E banho, etc. que é comum da cenotipia, né? E aí a gente pensa essa montagem, né? Que seria feita na parede, né, no caso de uma galeria, de uma exposição, em que essas pedras figuram ali já como constelações, como arquipélagos, né, assim, esse material, de certa forma, sem valor, né, mas de uma ressignificação dele e de trazer, né, assim, essa questão da água marinha e esse momento assim é um momento em que a gente está meio obcecado com como a gente formaliza o trabalho, né? Como é que a gente dá forma final a ele e tal, e a gente vai aprendendo também que forma final é uma balela que inventam, né? Assim, forma final cada situação pede uma forma. A gente começa a aceitar a ideia de transformação mesmo, né? Da obra e tal, e que essa é uma das formações do Pedras Náufragas, mas a gente também ficava com uma vontade de além, né? prolongar a pesquisa, pegando um pouco ali a linha de fuga que ela nos indicava, né? E disso, quer dizer, desse trabalho com as pedras, que já era um trabalho para a gente, já era uma obra para a gente, né? Com várias formações, com várias formulações, a gente chega por derivação, né, por consequência, por aprofundamento, nesse outro trabalho que tem a ver também com a invenção de paisagem para a gente, assim, que é um trabalho que a gente chama de devolver à terra, quer dizer, devolver para a terra, né? Que é basicamente, depois de a gente ter feito muito, depois de a gente ter emulsionado muita pedra, eu lembro que uma das maneiras de querer formalizar o trabalho das Pedras Náufragas que eu tinha e que Gabi ficava assim ainda desconfiada
É porque eu queria realmente fazer assim, tipo, uma montanha. Eu queria fazer uma montanha, assim. Mas aí ele esquece que artista no Brasil, a não ser que você já seja reconhecido e representando uma galeria, não tem dinheiro, né? Eu lembro que ela não animou muito, não, assim. Mandar isso para edital e pagar os custos de transporte de pedra, né? A gente expôs, por exemplo... transportando uma fotografia, são pedras, então elas pesam. A gente teve esse problema na Bienal de Sertão, acho que há 2 anos. Aí a gente passou e falou assim, agora vocês precisam mandar esse trabalho. E eram essas pedras, né? Elas pesam, elas são pedras. Nossa, a gente penou, porque foi uma grana, né? E tipo, edital sem grana, essas coisas. Enfim, tô me perdendo aqui. Então a gente foi pro Devolver a Terra, que consistia em repovoar, né? Redistribuir, eu estava falando em redistribuição da invisibilidade, né, ou da visibilidade, né, porque se você redistribui o invisível, naturalmente você redistribui o visível. A gente começou a trabalhar com novas expedições agora, que eram expedições de escavação, em que o projeto, quer dizer, a estratégia poética era vagar por Pedra Azul, pelos arredores de Pedra Azul, principalmente, porque em Pedra Azul era mais difícil, claro, né? Uma cidade muito pequena, mas que não dava para a gente fazer escavação no meio da avenida, né? Mas, enfim, a gente foi aos arredores, a gente pegava o carro e falava assim, vamos sem rumo para tal lado, de tal fazenda de fulano. E a gente ia, e a gente começa a fazer uma espécie de... o que seria isso? Uma vídeo performance. Uma vídeo performance de novo, né? Uma vídeo performance. Em que a gente, basicamente, de repente dava a louca, eu falei assim, gostei disso, vamos escavar aqui. A gente saía do carro com uma sacolona de pedras, escavar, aí filmava, né? Um filmava o outro filmava um, no outro take, e que a gente ia basicamente propondo essa mineração, né, do invisível. Reversa, né? Essa mineração reversa, né? Eu lembro que o Éder Chiodeto comentou que era uma mineração reversa, né? Uma mineração reversa dessas pedras agora ressimbolizadas, né? Então a gente ia fazer isso, assim, gostei, a gente parava o carro, saía com câmera e tudo mais, e fazia um take de uma escavação, depois fazia outro, e ao fim, no momento em que a gente terminava a escavação, a gente fazia uma foto com o celular, que marca o GPS, né? Para a gente poder saber onde é que é esse local, onde é essa posição, assim. Isso gerou, óbvio, a obra física, que é uma espécie de land art invisível. Que está lá, né? Que está lá. E também o vídeo, né, em que a gente está agindo e tudo mais, né? Sim. Eu acho que a gente já estourou o nosso tempo, não é mesmo? Estamos no limite, não é isso, mais ou menos? Não, tá ótimo. Fiquem à vontade. Assim, eu estou perguntando porque a gente pode passar um fragmento do vídeo. Claro. Onde está? Poxa. Já sei, eu vou parar a apresentação só para vocês não verem a bagunça do meu computador, gente. E aí eu volto com ela. Boa. Mas então, aí esse trabalho é um trabalho que não conclui, mas é uma fase, é a última fase antes do livro, assim, né? Quando a gente finaliza esse trabalho, é só aí que a gente se dá conta, né? Do tipo, olha, peraí que tem coisa pra caramba. Quer dizer, a gente primeiro pegou a linha de fuga das pedras e foi. Quando a gente termina esse trabalho, vem uma certa sensação de satisfação, mas, como vocês bem sabem, e o Dayan estava falando sobre psicanálise, né? O desejo deriva, né? Ele por metonímia, ele vai... Ele foi para outro lugar. E quando ele vai para outro lugar, a gente se volta para o arquivo nosso, assim, para aquele arquivo... Vou deixar rodando, né? A gente conversa, né? Então, assim, de algum modo, depois que a gente termina, chega nesse ponto, a gente fala assim, agora a gente vai... vamos nos voltar para o arquivo que a gente conseguiu, né, no projeto e tudo mais, e disso começa a edição, né? Uma edição assim, lentamente, devagarinho, a gente vai chegando na edição do livro, assim, que sai meio que concomitantemente, assim, sai um pouco próximo, assim, e a gente consegue finalizar a edição de autor, né? Sim.
dele. E a edição essa que foi revista, né, para poder, igual a gente já comentou, para poder ser Sim. Deixa eu rodada só pegar ela aqui. E rodada em offset, e foi um exercício muito interessante, né? Não só para... Aqui, a mãe dos outros livrinhos é esse aqui. Não só para pensar... Que é uma cenotipia aqui, né? Essa transposição de algo artesanal para algo gráfico, né? E feito no offset, mas também para revisitar esses arquivos, né? E entender, assim, o que ficaria, né? Como registro, como compilação dessas ações e dessas obras que foram criadas a partir do início, né? A partir de 2016. Sim. Então, é um pouco isso, assim, no livro é uma presença de materiais diversos, né? Eu acho que tem fotografias de processo, tem estilo de vídeo, tem fotografia analógica e fotografia digital, tem cenotipia, tem registro de obra, tem papéis diferentes também, né? Tem essas intervenções manuais que a gente faz no livro, que é de papel pólen, e as intervenções, algumas no pólen, algumas vêm como uma camada que é adicional de sentido quando a gente traz o vegetal. E muito nessa ideia de um diário de bordo mesmo, né? Desse processo de criação e desse processo de arquivar o invisível e para inventar um futuro. Para inventar um futuro. Eu diria, né? É mais ou menos um pouco essa ideia, assim. É. Bem, acho que rola da gente deixar o vídeo aí meio que de fundo, né? E acho que é isso que a gente trouxe, né? Sim. A gente não queria também estender demais essa fala sozinho, assim, e ver com vocês o que vocês acham e por aí. Muito bom. Pessoal, aberto mesmo, a ideia é essa prosa, como nos outros dias. Chat, ligar o microfone para falar, fiquem à vontade. Só a Bárbara Alissa, que é a nossa palestrante de amanhã, amiga de Ícaro e Gabriela, deixou uma mensagem aqui para vocês. Eu vou precisar sair, infelizmente, mas parabéns pelos belos trabalhos. Teve que nos deixar aqui um segundo. Eu vou lendo o chat porque algumas pessoas ficam sem acesso a ele, e então só a Val coloca um questionamento, interpretação, assim, parabéns aos dois pelo trabalho. Vejo muito a geografia dentro dele, a cartografia do sensível, o território marcado pelas fronteiras do corpo, as paisagens, o lugar pedra azul. E a palavra arqueologia leva muito à ideia de essência, buscar a essência desse local, desse lugar, perdão. Muito bacana mesmo. Ai, que ótimo. Acho que é isso, assim, muito intuitivamente, talvez, aí o Dayan vai ter que contar pra gente no backstage se ele tinha visto esses outros trabalhos ou se realmente foi só a partir do Arqueologias, né, que ele pensou nesse convite, mas que fez muito sentido para a gente quando a gente começou a conversar sobre o que a gente traria, né, e aí pensando também, somos dois artistas mais tímidos, né, que tem que aí colocar, às vezes, de uma fala, uma coisa de falar do próprio processo, que é difícil, né, assim, a gente falar do próprio processo, é sempre desafiador. E a gente começou a rever, pensar porque, inclusive, assim, muito, talvez psicanaliticamente analisando, muito neuróticos, né? Assim, por que o Dayan convidou a gente, né? Assim, não seria outra pessoa, né? Não estaríamos no lugar errado? E aí a gente começou a pensar que tem sim, né? Muito de uma cartografia desse sensível, desse território, esse território que é corpo em alguns momentos, esse território que é mapa, né? Que é estação, que é pedra, né? Essa coisa movente que a gente acaba investigando, né? E acho que é isso, né? Eu acho que o comentário é muito certeiro, assim. Tem um negócio que é
acho que tem algum interesse, porque quando a gente fala também artista e pesquisador, tem um negócio que, como é que eu posso dizer? Tem a ver com primeiro, assim, pensar a tecnologia para além da tecnologia nos dias de hoje, assim, o pessoal em geral fala tecnologia, fala isso, né? Computador, né? Em geral ligado ao campo do computador, né? Mas assim, a gente gosta muito dessa coisa de tecnologias defasadas, mas que são tecnologias, né? E nisso a ligação com o aparato científico como um todo, né? Com toda o seu conjunto, assim. Então, quando você fala tipo cartografia, geografia, química, isso tudo a gente está brincando. Isso que é interessante, assim, como pesquisadores em arte, nós tentamos levar em consideração uma certa instabilidade desses territórios disciplinares, assim, né? E a gente não está interessado em ser um grande especialista em nenhum deles, né? Mas tentar promover uma possibilidade de repensá-los a partir também de um certo local do artista e também do deslegitimado, assim, eu diria, sabe? É um pouco... Eu sempre brinco, por exemplo, eu tenho uma professora, uma aluna de longa data que é a professora aposentada da Química da FMG. E é divertidíssimo, porque ela comprou o livro, ela pediu para a gente fazer um print, fine art, de uma das imagens. Ela amou o livro, mas assim, eu vou explicar o trabalho, essa parte de química, ela deve se divertir muito. Porque eu me arvoro de falar umas coisas, a Gabi vai junto, assim, e depois ela solta umas de geologia, sabe? Eu falo, meu Deus, o que você está inventando? E que é um negócio de uma performance. De uma espécie de performance, porque também a apresentação, ela acaba sendo, né? Então, sabe, não estamos tão interessados nesse lugar do especialista, do tipo, não, mas então, vocês são fotógrafos? Ah, não, então vocês fazem filme. Ah, mas não, mas peraí, mas vocês estão mexendo com química, né? Então, quando você coloca esse tanto de coisa, eu gosto muito, assim, acho que... Claro que, assim, o modo como o trabalho chega nas pessoas tem que ir além, né? Tem que estar para além do que eu gosto ou não gosto, assim, mas eu acho que a gente fica com o coração aquecido quando se conecta, né? Com o que a gente pensa do trabalho, que o modo como o trabalho chega no outro, assim, muito bom. Obrigado. Eu queria colocar duas coisas para vocês, assim, desculpa, se alguém quiser falar, fica à vontade, que ninguém levantou a mão, ninguém escreveu, eu tenho 1 milhão de perguntas para fazer, assim, mas queria compartilhar uma história com vocês, que eu não sei se vocês sabem dessa localidade. A Fortaleza de Minas, que existia antes de Pedra Azul, fica no sudoeste do estado, e ela tem um morro azul também, por uma coincidência enorme, porque ela é uma cidade de extração de níquel, e o resíduo do níquel vai formando um azulado muito forte, e é um morro enorme hoje, assim, de resíduo de extração de níquel, e que é muito azul, assim, parece que é meio tóxico, você não pode chegar muito lá perto, mas que lembrei dessa conexão da Pedra Azul com Fortaleza de Minas, do lado da minha cidade natal, por isso que eu sei essa história desse grande morro, assim, azul também, na atual Fortaleza de Minas, assim. E uma coisa que eu fiquei pensando, nesses processos, né, vocês têm processos muito longos e, como Ícaro falou agora, né, não muito contemporâneos mesmo, né? Sem essa preocupação de uma certa especialização excessiva, né? Eu até me associo um pouco isso, fico um pouco meio pesaroso com esses rótulos, né? Assim, de você é fulano que faz tal coisa, mas não, foi esse projeto e não o resto. Mas me encantou um pouco o mesmo projeto ter vários finais, digamos assim, né? A gente nunca termina um projeto, mas um vídeo, em livro e etc. Lembrei de uma crítica recente
chamado Nem Tudo Foi Feito para Ser um Fotolivro, né? O fotolivro está muito em evidência hoje, e tem que estar mesmo, que ótimo que esteja se expandindo, mas nem tudo é livro, né? Nem tudo nasce para ser esse processo. E eu queria saber um pouco de vocês, como vocês lidam com isso nesse caminhar, assim. Eu sei que essas escolhas são muito afetivas, são muito do próprio trabalho, mas como é isso, assim? Como às vezes sai o vídeo, como sai o livro dentro do mesmo projeto? Como são essas, não sei se decisões, mas essas intuições? Quer começar a responder? Pode ser. Eu acho que tem, assim, uma coisa um pouco intuitiva, assim, né? Assim, como qualquer criação, mas uma pesquisa também, de entender a potencialidade técnica, né, dessas imagens técnicas, e compreender o momento de uso de cada uma, né? Então, assim, vou dar dois exemplos, por exemplo. Dois exemplos. O Pedras Palavras poderia ser uma ação de intervenção urbana, né? Sem o vídeo. Mas a gente entendeu que naquela configuração que a gente estava, de uma estação não muito visitada, de um local com um certo cunho turístico, né? Não teria, talvez, tanto alcance e talvez passasse um pouco despercebido. Então, assim, a princípio, o vídeo que poderia ser um vídeo registro acaba se tornando uma vídeo performance a partir do momento que a gente está performando para a câmera mesmo, né? E que tem essa questão de um risco do real ali, que é muito forte para a gente, de entender que a performance no espaço público, ela pode a qualquer momento sofrer interferências, né? Inclusive no Pedras Palavras a gente estava... Acontece isso, assim, ao longo do vídeo, acho que ele tem quase 23 minutos, se não me engano. Alguma coisa assim. A ação que é muito repetitiva, né? A gente pega, abaixa, escreve... Se eu falei abaixa, você abaixou no vídeo. Não, Abaixa, escreve, vira de volta o ladrilho, põe uma pedra, levanta. Anda mais um pouquinho, abaixa, vira o ladrilho, escreve. Então, assim, tem uma coisa de uma repetição dessa ação, mas que ela vai acontecendo num campo de visão, né? Então, assim, tem uma profundidade desse campo que a gente escolheu, que é o corredor da estação, né? E, de repente, a gente está ali nesse processo muito imerso no processo, cada um fazendo, a gente não tinha combinado nada, era realmente algo... Não vamos conversar enquanto está acontecendo, né? Assim, realmente entramos no modo performático, né? E começa a passar umas crianças que a gente não tinha percebido que tem, a gente sabe que tem, né? Mas tem uma tenda, né? De circo do lado dessa estação. E aí estava tendo aula de circo para crianças. E as crianças foram liberadas enquanto a gente estava fazendo a ação. E a gente não sabia que isso ia acontecer. E aí começa a passar uma criança, outra, meio olha, meio que pergunta, mas sem querer saber a resposta, e a gente continuou fazendo a ação, sem parar para responder, sem nada. E, de repente, vira um fluxo muito grande de crianças, né? Que, inclusive, quase, a gente, meu Deus, vai quebrar a câmera, né? Porque começam a fazer pula carniça, aqui em Belo Horizonte, acho que é pula carniça, não sei se em Pedra Azul. Pular a câmera. De pular a câmera, como se tivesse numa brincadeira, e aquilo ganha outra proporção e outro sentido, né, quando acontece, né? A mesma coisa com o devolver, que eu acho que dentro da configuração que foi escolhida, a gente poderia ter ido muito para um registro da Lombard, né? Assim, vai, enterra, faz uma foto e fala que é ali que está enterrado, né? Mas tem uma coisa de uma exploração dessa paisagem, da presença desse corpo nessa paisagem, que se dá a partir dessa video performance, né? Mas, assim, pegar um pouco o gancho do que você está dizendo, assim, tentando responder também o Dayan, eu acho que quando a gente coloca artista pesquisador, Dayan, um pouco eu fico imaginando que e como professores isso é uma coisa que a gente repisa muito, assim, tem a ver com estamos fazendo pesquisa, né? Então eu acho que as pessoas se acostumaram a fazer pesquisas que elas já têm o resultado meio que posto, porque se eu estou pesquisando, eu preciso descobrir as coisas, assim. Por exemplo, vira e mexe a gente vê curso de
fotografia autoral, por exemplo. É legal, bacana, mas eu lembro que eu sempre que dava algum curso desse tipo, eu já começava falando com os alunos assim, olha, não vamos ter a fotografia como a priori. Todo mundo ficava meio puto comigo, mas quando você suspende os a priores, os pressupostos, né? Essa tentativa de suspender, de pôr em suspensão, acho que acabou. Quando você põe em suspensão, né, esses elementos a priorísticos, você fica aberto para responder às necessidades que o projeto vai trazendo, eu acho. Né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Assim. Aí é claro que uma filha de geólogo vai para as pedras, é claro que... Isso é claro, mas qual é o problema, entendeu? Acho que é isso. Assim, quando a gente fala artista pesquisador, não é porque a gente quer pagar de bacana, do tipo, agora está na moda falar que é artista acadêmico, que estuda muito, que a gente é cabeçudo. Nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de que a gente não tem as técnicas a priori, que a gente não tem as coisas a priori, a gente está pesquisando. Então, acho que passa um pouco por esse lugar, assim, quando você me fala, não, mas né, tem a ver tal, por exemplo, o livro. Acho que eles caíram aqui. Um pouco de interrupção internet em BH. Daqui a pouquinho eles voltam. Eu adoro o eufemismo do Teams, porque para falar que a pessoa caiu, ele fala, a pessoa não tem mais acesso ao chat. É um eufemismo muito maravilhoso para falar, estamos sem conexão, assim. Vamos só aguardar um pouquinho, eles já devem comunicar aqui o que aconteceu. Enquanto isso, bora pensar em algumas perguntas. Deve ter caído a internet da casa deles mesmo. Assim, porque agora Ícaro não tem mais acesso ao chat. Esse eufemismo. Deve ser uma coisa de ligar, religar o modem, tá tudo certo, assim. Então, daqui a pouco eles devem voltar por aí. Olá! Caímos! Gente, isso não foi uma performance, tá? A gente caiu dos 2 computadores ao mesmo tempo, inclusive. Foi, assim, providencial, no meio da sua fala. Catapulte, né? Foi tipo um tombo bem feio. A gente tá tentando entrar com o computador do Ícaro, porque o meu é mais antiguinho e tá, assim, sofrendo para conseguir rodar. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode continuar um pouco a fala. Né? E aí uma outra coisa, bem, acho que estava respondido um pouco, né, assim, o que a gente estava falando. Então, acho que, não sei se... Porque tem uma coisa, né, a intuição tem um pouco... Eu lembro de um dos meus professores de música tentando me convencer a treinar o ouvido, né? Ele dizia assim, Ícaro, você não pode pensar. Você tem que ir com a intuição. Intuição é passar a ação sem ter intermediação do raciocínio, né? Então, acho que tem um pouco esse lugar, assim, de... Quer dizer, intuição é essa coisa um pouco mais direta com a própria coisa, com o próprio objeto, com o próprio mundo e tal. E não sem essa mediação toda. E aí, eu acho que quando você não tem os pressupostos muito bem estabelecidos, você fica mais apto, né, a capturar as coisas, assim. Acho eu, não sei. Talvez alguém discorde aí e fale, não, mas eu acho que não, tá, por isso. Pode ser legal pra gente conversar. E por a outra questão, que você lançou 2, assim, eu adorei o caso lá de Fortaleza de Minas, vou pesquisar. Nossa, quero ir pra lá, a próxima arqueologia. É notória, né, as conexões que os mineiros, né, isso é um pouco bairrista, tá, mas bobeira, mas, enfim, a gente tem, né, velho, uma coisa, assim, Minas Gerais, né, que Minas são essas que
que são gerais, assim, que parece que não, são intermináveis e que dá para ficar fazendo merda nelas o tempo inteiro, assim. Né? Tipo, acho que passa um pouco por aí, assim, eu adorei, assim, vou pesquisar, nossa, isso aqui valeu muito, obrigado, muito obrigado. E acho que tem uma questão também, assim, tem mais perguntas da no chat, duração, né, dos projetos. Então, vocês viram que somos afeitos a projetos que duram muito tempo, né, porque a gente nunca acha que a pesquisa está concluída, né, eu acho que tem essa coisa de chegar num ponto e entender que tem uma outra ramificação possível, e outra, e é até difícil até, né, assim, como artista, entender aquilo como feito, como completo, né? Imagina... Lembra muito um processo de escritor também, né? Imagina o sofrimento dos dois em cada caso para terminar as pesquisas, né? As dissertações, as pesquisas e tal. E agora o doutorado, que a gente entrou junto na mesma escola, né? Então, assim, vai ser uma loucura. Quando é que termina, essa coisa, né? Porque a pesquisa tem muito a ver com isso, né? Acho que o Agamben fala, né? Que essa coisa a pesquisa é o pesquisar o tempo inteiro, assim, isso é interminável. Então, tem a ver um pouco com isso. Assim, a gente, não, ups, gerou uma obra, mas a pesquisa continua. Opa, surgiu outra, e a pesquisa continua. Acho que é um pouco isso, né? Tô quase, gente, tô quase. Tô entrando agora aqui, ó. Eu vou selecionar essa parte da pesquisa e vou passar para todos os meus alunos em fotografia autoral. A gente tem uma disciplina e eu também começo da mesma forma, assim, porque eu adoro essa ideia, né, de eu vou fazer um vídeo sem as imagens ainda, né? Como? Como você conseguiu pensar nisso, né? Vai explorar, assim, eu vou... Eu pedi desculpa para vocês, mas vou passar vocês em aula toda vez agora. Sempre. Santo de casa não faz milagre, né? Então, já vou passar um santo de fora, assim. A Val... Perdeu o chat. A gente perdeu o chat, se tinha mais alguma pergunta e tal, caiu e aí não recupera as mensagens, né? Tranquilo, a Val coloca aqui para nós, mas a proposta do diálogo da arte com todas essas áreas é muito importante. É super importante o que fazem com esse trabalho, muito necessário e muito bom. E a Marcela coloca aqui para nós: achei bonito o processo de ressignificar a escavação, antes exploratório, início de um fim certo. E vocês voltam no gesto de semear, que, como os arquivos, é para o futuro. Sim, eu acho que é uma coisa bem de uma tentativa de, quando a gente trabalha com arquivo, inclusive, né, assim, de repovoar, igual o Ícaro falou, assim, a gente está trabalhando com as pedras, pensando numa coisa de repovoar aquela paisagem com esse imaginário, com essas pedras. Inclusive, a gente fez um lançamento em Pedra Azul, né, e aí as pessoas perguntaram, teve, né, uma recepção incrível, das ações. A gente estava com muito medo deles acharem que a gente era louco, que não fazia sentido nenhum que a gente estava fazendo, mas teve uma recepção incrível, assim, de entender uma possibilidade poética dessa investigação da cidade, e eles começaram a brincar, falando que como a gente deixa registrado as coordenadas, que eles iam sair quase como um mapa para uma caça ao tesouro, né? Sair procurando essas pedras, porque a paisagem é viva, né, gente? Então, assim, a gente fez essa escavação e essa semeadura, né? Gostei dessa ideia também. Sim, semear pedras é muito bonito. E a terra se move, né? Então, já tem aí 3 anos que a gente fez essa ação. Muito possivelmente, elas já não estão mais no mesmo lugar. Sim. Né? Isso assim, de novo, obrigado pelos comentários, e isso, eu não sei, assim, em algum momento surgiu mesmo essa ideia da semeadura de pedras, né? E, assim, acaba que a gente, como pesquisador, a gente não sabe muito bem, até vocês falam sobre invenção de futuro, né? Mas, assim, a gente não sabe muito bem. Eu lembro de uma pergunta que surgiu lá em Pedra Azul, né? A Gabi recuperou aqui esse momento, que foi para mim muito, muito, né, saboroso,
que foi, não, mas esse azul, ele dura quantos anos? E aí veio com, eu acho, não sei se o rapaz era químico ou geólogo e tal, então ele começou a pirar muito, assim, eu falei, cara, não sei, vamos pesquisar junto? Como é que a gente faz? Vamos produzir um desdobramento sobre isso, né? Porque ele ficou interessado sobre... Muito no futuro Não, mas o que é isso? Esses químicos, eles aguentam, não sei o quê. Eu falei, não sei pouco, assim. Sei que eles não aguentam alcalinidade, assim, sei que eles, né, hidrolisam em meio alcalino, não sei se se azul vai ficar. Se a terra é alcalina ou não. E aí começa também esses furos poéticos até, né, eu diria, das estratégias, porque a gente não tem como garantir que vai durar ou não, apesar do azul da Prússia, né, esse azul formado pela cianotipia ser um azul muito estável, que tem aí toda uma questão da gaiola de zeólita. Então, assim, a gente pode imaginar um futuro possível para essas pedras, mas a gente não pode garantir. E eu acho que isso também fica numa possibilidade poética mesmo, né? Sim. E, finalizando assim, a partir do que a Val falou, também acho que é uma boa maneira da gente pensar um conceito expandido de arte-ciência, né? Também. Porque, assim, a gente fala arte-ciência, eu mesmo, tem edital de arte-ciência, eu corro, né? Porque não sou tão foda, assim, não vou aguentar fazer um negócio, sabe? Vou programar robôs para fazer, sabe? Assim, a gente, em geral, pensa isso, né? Arte e ciência já foge. Ou então, sei lá, né? Fazer igual o CAC lá, fazer um coelho ficar brilhar no escuro, esse tipo de coisa, né? Assim, acho que a gente também deveria expandir um pouco essa ideia, que é, em geral, uma ideia muito devedora das noções de tecnologia da nossa época, assim, que são noções bem estreitas, né? Eu vi, acho que eu estava vendo essa coisa de jornal meio passando ao fundo, e alguém comentou assim que pesquisadores de algum país, que eu não lembro mais, agora vão fazer a tecnologia trabalhar em prol da vacinação contra o coronavírus. Eu falei, uau, mas ela já não está trabalhando? Tipo, aí, não, era um robozinho que vacinava melhor do que não sei quem. Sabe? Na verdade, era só um robô que controlava melhor a dose da vacina, porque a dose da vacina fica uma xepa, uma coisa assim, né? Então, tipo, eu fiquei, velho, nossa noção de tecnologia é muito estranha. É tudo que tem... Tailândia, você ouviu também? Eu ouvi também. Então, assim, eu fiquei assim, olha que coisa. Agora sim a tecnologia entrou. É muito louco, como né? Como se não houvesse aí também uma ideia de tecnologia como esse saber fazer, né? Essa tecnologia que é uma coisa, inclusive, transmissível, né? Uma coisa que se dá pelo cuidado, que se dá pelo... Assim, enfim, a gente pode entrar numa pira aqui muito mas, enfim, louca, só pegando a ideia de que essas conexões da arte com a ciência, a tecnologia são muito férteis, a gente gosta muito, mas, em geral, acho que não somos essas figuras que olham para um edital de arte e tecnologia, do jeito, arte e ciência, do jeito que as pessoas... esse é meu. Não, tipo, acho que eu não vou mandar não, porque eu não tenho capacidade tecnológica para isso, né, etc. Muito bom. Eu acho que temos tempo para mais uma pergunta. Alguém gostaria de finalizar aqui o nosso encontro? A gente já está abusando de Ícaro de Gabriela, mas uma questão assim para... Alguém gostaria de colocar algo? Muito bom. O povo é tímido, eles estão cada vez mais tímidos, tá? Uma coisa, fazer evento. A gente também é tímido, gente. Estamos aqui, a gente está falando pra caramba. Já vejo vocês, olha lá. Eu sempre brinco, ajudem o artista. Falar sobre o próprio trabalho é difícil, assim. Na verdade, a gente sai daqui, às vezes mais rico provavelmente mais rico para a gente do que para vocês, porque vocês trazem uns negócios que é assim, pesquisa, sabe? Nossa, com o encontro de hoje a gente sai com um monte de ideia, não é muito legal poder falar sobre trabalho, assim, mas é bom também quando a gente vê como chegou, né? Assim, se vocês tiverem algum comentário, mesmo que crítico, né? Mesmo que alguma coisa... Além dos comentários que já foram feitos incríveis, eu acho. Que... Claro, né? Estamos aqui, assim, bem tranquilos, né? A gente ainda caiu no meio, então... Não. Coisas.
coisas que acontecem. Você tá me ouvindo? Não, alguém abre o microfone. Tá me Diga, ouvindo? Marcela, diga. Sim. Eu fiquei curiosa com as interferências manuais que vocês fizeram no livro, assim, não sei se dá pra ver, ou se tem um link, alguma coisa. E qual foi, assim, não sei se a palavra certa é critério, mas o que levou vocês a interferirem em cima dessa materialidade já pronta, assim? Legal. Tem uma parte do... As intervenções, primeiro, acho que é bom comentar, as intervenções são bem pontuais, né? Elas não tomam a frente da edição e tal. Isso é um ponto importante de colocar. A Gabi simulou, né, as intervenções em algumas das imagens que a gente editou no livro. Não sei se já tiveram contato com ele. O livro é essa pequena figura sintática. Esse diário de bordo aí. Né? E aí tem essa imagem, tá vendo que essa imagem a gente fez intervenção mostrou, ali, né? Parecida com o que vocês viram. E ela, assim, ela de alguma maneira quer produzir certa conexão que a gente gostaria de evidenciar sem dizer com palavras. Assim, né? Eu acho que é um pouco sugestão, isso. Né? Tipo, né? Eu lembro, por exemplo, que uma das coisas que mais a gente ouviu de comentários sobre o livro, de especialistas ou não, assim, é um certo desejo da legenda, sabe? O desejo do texto. Assim. E eu piso o pé, sou taurino, né? Então eu piso o pé mesmo. E aí, tipo, eu piso o pé e falo, não, cara, mas acho que não é isso não, assim, acho que a gente não precisa pôr a legenda não. Porque, na verdade, o que a gente queria é que você construísse o texto, né? Isso é uma coisa até muito comum nos fotolivros, né? Vamos combinar, assim, tem muito fotolivro sobre isso, sobre tentar falar, né? A gente pode falar de vários, mas sei lá, falar de um dos mais famosos, o Silent Book, né? Do Miguel Rio Branco e tal. Então, assim, a gente optou por não trabalhar com essa ideia, né? De conectar ou de tentar fazer com que as fotos falassem aquilo que certos tipos de legenda constrangessem elas a dizer. Acho que um pouco a edição leva um pouco isso em consideração, mas em alguns momentos a gente viu coisas nas imagens que a gente queria fazer, ao tentar fazer com que a narrativa fluísse por um caminho, ou seja, diminuísse um pouco, enxugasse um pouco a polissemia imagética, digamos, né? Na tentativa de enxugar um pouquinho essa riqueza, a gente sugeria algumas coisas. Sim, que já é uma coisa que você faz com a edição, né? Assim, a edição já é um pouco isso, já é uma sugestão de leitura, já é uma sugestão de caminho possível, né? Mas essas intervenções são 4 que eu tentei mostrar na câmera enquanto o Ícaro falava, que são 4 intervenções manuais mesmo, que a gente a lápis. Pensou a lápis, é um lápis carandache, né? Uma cor que se aproxima da cor da cenotipia. E a gente pensou muito nesse lugar de sugestão, de anotação, né? Desse diário de bordo que rasura, que anota, que circula, né? Alguns fatos. Sim. E de adição de camadas de sentido também, né? Tem uma intervenção que eu acho que é uma intervenção ligada ao texto, que é a primeira intervenção, que é daquele homem se agachando para poder catar alguma coisa no chão, porque a gente começa o livro com aquela história, aí eu não sei se eu posso recuperar a ideia de história com H e história com E, né, no início, aquela ideia de história, né? A história, né? A gente escreve uma história que tem conexão com essa imagem, então ela vem logo depois do texto, não é isso? Uhum. Logo depois, assim, depois de um tempinho. Logo depois, assim, bem logo depois do texto, assim. E trata exatamente da primeira pedra encontrada, tipo, digamos, a pedra original, né? Aquela pedra que funda, pedra azul e tal. E nela a gente começa a trabalhar um pouco com a ideia do gesto de agachar, né? Aí vem uma piração meio warburgiana do agachar, né? De uma certa fórmula de patética, né? Que se repete depois no gesto oficial de um governador de Minas que vem oficialmente retirar pedras preciosas das jazidas pedrazulenses. Assim. Então a gente meio que brinca com essa ideia de
de um desconhecido que se abaixa para poder catar uma certa pedra. E aí no texto está falando sobre isso, e logo depois vem uma imagem, que não é efetivamente, porque na verdade a origem eu já falei que é perdida, né? Então assim, a gente na falta dessa origem que é perdida, a gente coloca alguma outra coisa no lugar dela. E no caso essa imagem dessa pessoa se agachando, né? E aí a gente circula, porque a gente quer de alguma maneira fazer essa conexão com o outro. Mas essas conexões mais, não que eu vá chamar essa conexão de evidente, né? Mas assim, essas sugestões, elas não necessariamente só fotográficas, né? Através do posicionamento da fotografia no papel, na página e tal, mas também começa a intervir de outro modo. Então, acho que passa um pouco por aí a ideia da intervenção. Mas, de novo, não é aquela coisa assim, nossa, esse é um livro de intervenções. A intervenção, ela é acessória, né, eu diria. E elas poderiam, claro, ser feitas digitalmente, igual foi feito, de certa forma, para hoje, de um jeito meio esquisito, que a gente tentou fazer só para indicar, já que vocês não estão com o livro em mãos, né? Isso. Mas temos os livros, aquelas que fazem uma propaganda, né? Temos os livros, caso vocês queiram. Não, mas é sério. O gerente enlouqueceu aqui. Caso alguém tenha interesse, a gente tem exemplares ainda à venda. Só procura... entrar em contato com a gente no Instagram, grão.us. Mas poderiam ser feitos digitalmente. Mas tem realmente um gesto, né? De intervir em cada livro, de fazer isso manualmente, que nos interessava também. Sim. Para encerrarmos, Mariana coloca uma observação aqui, que achei muito interessante que o processo começou com a investigação da origem do nome da cidade. Já tivemos até, entre aspas, desastres ambientais por não estudar a origem de palavras tupi, por exemplo. O trabalho é muito interdisciplinar e realmente gera muitas possibilidades. Obrigado. Mas, como eu disse, tem um certo nível de intuição aí, né? Assim, é bom que você tenha gostado e tal. Concordo que não é desastre, porcaria nenhuma, né? É crime. Agora, eu adoraria saber mais sobre né, a origem das palavras a partir do tupi, assim. Eu confesso que sei pouco, temos tentado estudar um pouco mais isso, mas ainda, na verdade, ainda não há uma fortuna crítica que deveria ter, né? Acho que é isso, tem uma lacuna que tem que ser preenchida, e que bom que está começando, né, a ser, assim. Mas se você puder dizer para a gente aí, passar alguma referência sobre isso, né? Eu adoraria ler um pouco mais. Eu sei que, por exemplo, Jequitinhonha, né, quer dizer que o rio tem peixe, né? Eu lembro que na verdade, o vale, né, de Jequitinhonha, de onde eu venho, tem um pouco isso, assim, né? E tem palavras maravilhosas vindas das linguagens dos povos originários, assim. Pois bem, manda para nós aí alguma coisa, porque nós somos onívoros, a gente come um pouco de tudo, assim, a gente se alimenta de muitos textos. Apesar de vegetarianos. Apesar de vegetarianos. Sim. Já puseram o Instagram do Grão aqui no chatzinho. Obrigado. Vou fazer a minha versão do Gerente Está Maluco. Eu tenho o livro, mostro bastante ele em aula, assim. Fica a recomendação mesmo de comprem o livro, é uma edição primorosa, assim. E vale muito a pena se deleitar justamente nessa sequência de imagens, nessa produção gráfica autoral que muito infelizmente é ainda muito rara no Brasil, assim, tem muito pouco dessa produção. É incrível, um livro muito artesanal, feito com uma tiragem grande para os nossos padrões, assim, para os padrões atuais brasileiros. Então, acessem lá o Grão e peçam um exemplar. O meu está aqui. E os alunos, eu sei que Marcela é uma das nossas alunas aqui do Tecnologia, eu levo terça-feira, me cobra, Marcela, para você ver o livro. Ele está aqui, inclusive, no Senac, eu mostrei, acho que sábado em aula. Bom demais. Feliz.
E é bom que a gente fez, você falou de tiragem, assim, a gente foi meio louco, né? Porque, falando em gerente, você tá maluco? Os artistas não pensam Cara, nada. a gente pegou Aldir Blanc, velho, e fez um livro, né? Tipo, coisa que era para lei de incentivo, assim, sabe? E a gente falou assim, não, a gente acha que esses R$ 8.000 aqui vai dar para fazer o livro, dar um curso gratuito, mas não sei o quê, mas viajar para Pedra Azul, a gente falou assim, no meio da pandemia. Então, assim, a tiragem acabou ficando grande mesmo, porque a gente pirou. Mas, enfim, é isso, assim, quem tiver interesse, segue a gente bate uma bola também pelas plataformas. Estamos muito felizes de poder falar aqui. E não precisa comprar o livro para seguir a gente, não, tá, gente? A gente tem conversas também, trocas, não é um pressuposto, assim, a gente não conversa com quem compra, não, tá? Sacanagem. É isso, muito bom. Gente, super obrigado. Agradecer oficialmente agora a presença em efetivo e a palestra. Gabriela Sá, Ícaro Moreno, pessoal do Grão. Muito obrigado mesmo, assim, pela presença de vocês, pela palestra de vocês. É muito enriquecedor ouvir o trabalho, ter esse contato. Tomara que esse seja um contato de muitos, assim, dessas fronteiras abertas agora por esses caminhos. Tenho me encantado dentro desse processo aqui no imaginário das imagens técnicas. A todo mundo que está aqui, meu super obrigado, assim, só reforço as falas finais, o convite amanhã, continuamos, temos o nosso último dia do ciclo de palestras, o duo Paisagens Móveis, Bárbara Lissa, Maria Vaz, que vão apresentar um dos trabalhos delas aqui para nós. Para quem precisa ou gostaria da comprovação de participante aqui no ciclo de palestras, basta mandar um e-mail para mim, com o nome completo, ou pelo Instagram mesmo do Ensaio sobre o Absurdo, falando que deseja aqui a participação. Então vamos... A Maria me corrigindo, perdão. Que bom que você está aí, Maria. Vamos apresentar 3, assim. Maravilha. Perdão. Eu tenho problema com números, assim. Eu falei do Samuel errado também, assim. Eu falei 3 eram 2, assim. Mas fica aqui. E agora, como já é tradicional, né? Se a gente tivesse ao vivo, a gente faria uma foto, um selfie, mas aqui, nesse formato, a gente faz um print screen mesmo. Sim. Então, por favor, liguem as câmeras, vamos fazer esse registro. Maravilhoso. Aquela cara de selfie em 3, 2, 1. Maravilha! Aqui não dá para ouvir também o barulho de fazer a foto. A gente avisa que a foto foi feita. Fala que vai ser foto e é vídeo, aí fica todo mundo... Essa é uma boa para fazer na finalização do evento, assim. Gravar a tela. Muito bom. Super obrigado a todos pela presença. Obrigado, Gabriela e Ícaro, pela palestra. Se cuidem. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, obrigado por aguentarem a gente falar tanto tempo. Boa semana para vocês e até breve. Tchau. Se cuidem, se cuidem. Super obrigado.